nos reencontrarmos por aqui. Bom, hoje nós chegamos ao capítulo 12 do Evangelho de Mateus. A gente vai analisar especificamente nesse capítulo do versículo 1 até o versículo 21. Trata-se de 2 episódios sobre o sábado, esse texto. A gente tem primeiro um caso de fome e posteriormente um caso de doença. Bom, nós sabemos como o sábado era importante para os judeus, mas a gente sabe também como era difícil observar o sábado diante de tantas prescrições que haviam sido impostas através de várias ramificações de leis. A tradição havia criado um monte de regras inflexíveis com relação ao sábado. A gente pode observar que em várias outras oportunidades Jesus critica a tradição dos homens. As prescrições sobre o sábado eram muito rígidas. Chegou ao ponto de ter uma lista de 39 trabalhos que não poderiam ser feitos no dia de sábado. Isso sob a pena de estar sendo cometido um pecado. Bom, diante da análise, da nossa reflexão nesse texto específico, eu quero propor que nele a gente pode encontrar respostas para 3 perguntas que são muito importantes na nossa caminhada como discípulo de Jesus, ou seja, do que ele nos ensina sobre a vivência da vida nova de misericórdia e amor que ele mesmo nos oferta. A primeira pergunta e consequente resposta, nós vamos analisar do versículo 1 ao versículo 8. A gente pode perguntar o seguinte na leitura desse texto: o que nos é permitido fazer no dia sagrado? Ou seja, o que é permitido fazer na vida nova, consagrada ao seguimento a Jesus que acolhemos pela graça? O texto diz que, naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Versículo 1 e 2 do capítulo 12. Bom, os fariseus eles acusam Jesus de permitir que seus discípulos violem o sábado, que era um preceito do Decálogo, como a gente pode verificar em Êxodo no capítulo 20. Segundo a lei, violar o sábado mereceria pena de morte. Jesus então responde aos fariseus relembrando uma história que está registrada lá em 1 Samuel, no capítulo 21. Essa história envolve o rei Davi. O rei Davi, que era o grande personagem da história judaica, Davi, nessa história, come os pães que são consagrados ao Senhor que ficavam no templo. Se o sábado é dia consagrado ao Senhor, também aquele pão era alimento consagrado ao Senhor. A necessidade, a fome, ela anula a proibição. Os fariseus, diante da resposta de Jesus, não se atreveram a criticar o rei Davi. Então a gente percebe que a Escritura, tomada como norma de conduta, desacredita os limites estreitos colocados pelos judeus no preceito do sábado. O homem não deve se escravizar a uma instituição legal, a uma lei ou às suas interpretações minuciosas. Jesus completa a sua resposta apelando também à sensatez ou à capacidade de compreender uma resposta profética em todo o seu alcance. E aí ele vai citar Oséias capítulo 6:6. Não quero sacrifício, mas misericórdia. E essa resposta adapta a situação, já que o sacrifício é fazer sagrado, consagrar, ao passo que dar de comer ao faminto é ação de misericórdia.
Portanto, o que está em jogo aqui é o valor do homem acima da instituição. Então, com as palavras em defesa da misericórdia em vez de sacrifício, Jesus deixa muito claro a razão da existência do sábado. O sábado foi instituído por Deus para o bem do homem. O sábado deveria então beneficiar o homem e não o homem ser escravo do sábado. Assim, a gente vê que nos é permitido como dever numa vida consagrada de seguimento a Jesus, fazer o bem, fazer ações de misericórdia. Bom, vamos partir agora então para a segunda pergunta, que está entre o versículo 9 até o 15. A gente pode perguntar, analisando esses versículos, o que é cultuar a Deus? Bom, agora a gente está diante de um segundo caso que acontece numa sinagoga, que é o lugar onde se lê e se comenta a lei. O tema é novamente o sábado e a ocasião é oferecida na sinagoga por um doente que tem a mão atrofiada. Os rivais de Jesus ali se adiantam com uma pergunta muito capciosa. Eles vigiam a Jesus já com uma má intenção. Eles perguntam se era permitido curar no sábado. Bom, Jesus responde apelando ao bom senso, ao discernimento e agora não às escrituras. Talvez Jesus estivesse provocando a análise da interpretação dos doutores da lei. Bom, Jesus sabe que os fariseus permitem salvar um animal em dia de sábado. E daí ele propõe um caso de consciência. Um homem não vale mais do que um animal? O sábado não proíbe fazer o bem, ao contrário. E Jesus faz o bem publicamente, ele ama publicamente, ele tem ação de misericórdia publicamente. Fazer o bem não se opõe ao descanso, não se opõe à consagração a Deus, ao contrário. Olha, fazer o bem não é deixar de consagrar a Deus. Fazer o bem é amar, né? Então a questão que Jesus coloca aqui é a questão ética entre o bem e o mal, inclusive o mal por omissão do bem. E os rivais proíbem o bem da cura e se permitem o mal da intenção perversa, e eles, acusando Jesus, sacrificam a saúde do homem, sacrificam os discípulos também à fome. A decisão ética de Jesus, ela se concretiza na ajuda ao próximo necessitado, que isso é uma exigência muito superior às instituições religiosas e mais ainda superior à sua interpretação rigorosa, sem misericórdia, sem amor, desumana. Os rivais pensam que se deve sacrificar o homem à sua interpretação rígida da lei. Jesus coloca a instituição, a interpretação a serviço da prática do bem e da misericórdia. Bom, a gente sabe que o centro da obra de Deus é o homem, e cultuar a Deus também é fazer o bem ao homem. Então não se trata aqui de estreitar ou alargar a lei do sábado, mas de dar sentido totalmente novo a todas as estruturas e leis que regem as relações entre os homens. Porque só é bom aquilo que faz o homem crescer e ter mais vida. Bom, dessa forma a gente percebe que o conflito era inevitável. Jesus acentuava o amor e os fariseus o legalismo. Jesus defendia a lei de Deus e os fariseus que a tradição era mais importante que a lei. Jesus também pregava a liberdade e eles a servidão. Jesus falava do que ia nos corações e os fariseus eles focavam na importância da aparência das atitudes externas. Bom, na verdade, Jesus tem uma palavra nova a dizer sobre o sábado. Ele mostra que a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Então, diante das palavras e ação de curar de Jesus,
Seus rivais, eles ficam, mais uma vez, sem respostas, mas eles decidem fazer o mal em dia de sábado. Eles se reúnem para planejar a morte de Jesus. Afinal, Jesus está destruindo a ideia de religião e sociedade que eles tinham. Bom, agora a gente vai caminhar então para a terceira pergunta, muito importante que a gente pode fazer também na análise do nosso texto. Bom, a terceira pergunta nós vamos fazer na análise dos versículos 15 a 21. Como viver e enfrentar a oposição na acolhida da prática da misericórdia e do amor no embate com o legalismo? Diante da deliberação ali dos fariseus, os opositores de Jesus, Mateus atribui a Jesus um texto profético, evidenciando que Jesus é servo de Deus, que sua missão alcança os pagãos, e ele mostra também o estilo em nada violento da atividade de Jesus. O texto diz o seguinte: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual minha alma se compraz. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Depois daquele episódio, lá na sinagoga, Jesus ele se retira e ele é seguido por uma multidão. E ele continua a fazer o bem, a amar em ações de misericórdia. Jesus proíbe que a sua atividade seja divulgada, porque ele não quer provocar e ele também não quer que seus sinais se transformem em espetáculo ou numa busca utilitarista, sem esse acolhimento da vida nova de misericórdia e de amor. Bom, nós também devemos viver esse embate possível com o legalismo quando acolhemos essa vida nova em ações de misericórdia, sendo também nós servos, tendo ação contínua da prática do bem e da misericórdia, sendo também pacíficos, sem buscar visibilidade ou reconhecimento. Jesus não exige publicidade para suas ações. Ele é servo de Deus. Afinal, amor é entrega gratuita, generosa, sem troca, sem barganha e também sem ação agressiva que diminui e ofende os oponentes. Diante de toda a nossa reflexão, a gente pode concluir que se o sábado era sagrado para os judeus, também para os seguidores de Jesus, os que acolhem a vida nova de misericórdia e amor que ele oferta, toda a vida é consagrada a Deus. Jesus tinha a preocupação de fazer a lei retomar o espírito com o qual ela havia sido criada e para a qual ela havia sido também gerada. O espírito era o amor e a aproximação dos seres humanos com Deus e entre eles mesmos. Quando a lei ela perde assim esse foco, ela perde a sua finalidade. A gente observa que as respostas de Jesus e suas ações em relação ao sábado seriam uma quebra com a forma vigente de guardar o sábado, com a forma vigente da prática religiosa. E é exatamente por isso que quando Jesus se declara Senhor do sábado, ele está libertando as pessoas do peso que essas leis cerimoniais haviam imposto sobre o sábado. A lei de Deus é para ser compreendida e vivida. Na verdade, é muito fácil nos perdermos em um emaranhado, um amontoado de regras e normas e nos esquecermos aquilo que vivifica. A lei de Deus está diretamente relacionada com a ética, porque ela serve para instruir sobre o melhor modo de viver no cotidiano, na sociedade, na relação uns com os outros. Bom, as pessoas que se preocupam demais em apenas cumprir a lei minuciosamente, elas tendem a ser duras e radicais com elas mesmas e principalmente com os outros ao seu redor.
E essas pessoas então acabam por abandonar a prática da misericórdia e do amor e optam pelo sacrifício. A atenção de quem acolhe a vida nova de amor e misericórdia por Jesus não está voltada para o que não se pode minuciosamente fazer, julgando em todo o tempo a si e os outros. E aí ela já está fazendo mal com essa atitude. Mas a atenção está voltada para o que pode e deve fazer em ação de graça e misericórdia, amando a Deus nas pessoas. Se pensarmos que o significado primeiro do sábado sempre foi o amor a Deus e, consequentemente, ao próximo, a gente vai ver como o sábado estava longe do seu propósito inicial. Eu me lembro nesse momento de uma fala que ouvi quando conversei pela primeira vez com meu marido, quando nos encontramos pela primeira vez. Tem quase um mês que eu me casei, é bem recente. E naquele primeiro encontro, ele me contava sobre o seu trabalho e que tinha atendido ali naquele dia no posto de saúde um moço que tinha um osso no espaço vazio aqui, né, nos dentes que lhe faltava, ele colocou um osso para preencher. E ele, quando viu aquilo, ficou extremamente chocado, e quando ele me contava, os olhos lá já lacrimejavam. E aí, com sorriso e lágrimas, ele foi descrevendo o que pôde fazer, com o coração tão contrito ali, para que aquele homem pudesse sair naquele dia mesmo, já com um sorriso bonito, e retirar aquele osso. E naquele momento eu percebi a ação de misericórdia, fazer o bem, a despeito de qualquer coisa. E a gente pode recordar daquela linda canção que nós cantamos juntos, né? Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar ao seu próximo. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Que a graça do Senhor esteja conosco e que possamos nessa caminhada optar pela vida de seguimento a Jesus, que nos ensina a ter ações de graça, de misericórdia, de amor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Um beijo no coração.